Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos então ao Evangelho do dia, que está em São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Muito bem, veja que interessante. Nós vemos então que muitas mulheres seguiam o Senhor, né? Jesus, que andava por cidades, povoados, pregando e anunciando a boa nova, né? Estavam com eles, claro, os 12, ou seja, os apóstolos, né? Mas também algumas mulheres que ajudavam Jesus. E aqui nós vemos citadas algumas, né? Maria Madalena, como nós conhecemos, né? Da qual Jesus tinha libertado ela de muitos demônios. Joana, a mulher de Cusa, né? Um alto funcionário de Herodes e, portanto, uma mulher culta, ou seja, que tinha uma posição também civil alta, né? E Susana, né? E tantas outras mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos com os seus bens. Então nós vemos que a missão dessas mulheres consistia em ajudar com os seus bens e com o seu trabalho a Jesus e aos discípulos, né? Ou seja, então elas responderam com generosidade, né, ao bem que Jesus fez a elas, né? Maria Madalena foi curada de tantos espíritos maus, né? Ou seja, e Jesus também deve ter beneficiado, né, com a sua graça essas outras mulheres. E por isso, com generosidade, despojamento, né, desapego, se coloca a caminhar com Jesus e ajudá-lo, né? Talvez na alimentação dos discípulos de Jesus, também dispondo o lugar do descanso, né? Ajudando com os seus bens, né? Também para dar um suporte a Jesus na sua missão. Que grande colaboração, né, dessas mulheres. E Jesus quis contar com elas, né? Muito curioso, Jesus quis contar com a ajuda delas, né? E aqui, meus irmãos, nós percebemos que Jesus também ele quer contar com a nossa ajuda, né? Para que a missão dele continue, então, a ser eficaz. E a missão de nosso Senhor, ela se dá, sobretudo, na igreja. É a igreja que leva a continuidade, ou seja, da missão de nosso Senhor Jesus, né?
E será que nós já pensamos o que nós podemos ajudar, né, para que a missão de Cristo continue, né? Como podemos auxiliar a missão da igreja, né? Qual é o dom que eu posso colocar em prática? De que maneira eu posso ajudar? Às vezes as pessoas dizem que não tem tempo, né? Mas veja, para se colocar à disposição de Jesus, é necessário desapegar-se de si mesmo. É necessário ser generoso, ser generosa. Se nós nos prendermos no nosso egoísmo, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho esse compromisso, eu tenho tantas coisas, né? Mas se nós não dispormos de ser colaboradores, né, de às vezes renunciar a alguma coisa para colaborar com o reino, nós nunca faremos nada. E Deus espera a nossa colaboração. Deus espera que nós possamos servi-lo, né? E devemos fazer esse exame de consciência, né? Será que somos generosos? Será que nos colocamos, né, de prontidão a servir o Senhor, né? Às vezes nós não nos aproximamos, né, de nenhuma pastoral na nossa paróquia, ou seja, não nos dispomos de fazer absolutamente nada, né? E esperamos somente que os outros nos sirvam, que façam algo para nós. Ou seja, o quanto Deus já fez na nossa vida. Ou seja, quantas graças Deus derramou, né? Só de saber que nós somos batizados, que fomos libertos do pecado, que recebemos a Jesus na Eucaristia, que ouvimos a sua palavra, que nos ensinam a sua palavra, né? E nós, o que estamos fazendo? Ou seja, qual é a nossa cooperação como cristãos, como batizados? Essas mulheres, né, dão um exemplo muito grande para nós, de generosidade, despojamento, prontidão para servir o Senhor. E que nós também, à imitação dessas mulheres, possamos nos colocar também a serviço de Cristo, naquilo que Ele nos chama, naquilo que Ele necessita, para que a sua missão continue na terra. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de meditação e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva, compartilhe também os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.